a essas novas atribuições. Pode, inclusive, realizar vistorias, tá? Então, aquela figura do oficial que só mexe com documentos, que fica ali isolado, ali no escritório, essa figura, com esses novos meios de desjudicialização, e essa atribuição de situações que antes eram exclusivas do Poder Judiciário, né? Isso acaba fazendo com que o oficial de registro de imóveis tenha essas atribuições que até então não tinha, tá? Ou tinha muito pouco. No caso das retificações de área, é possível efetivamente realizar vistorias. Mas efetivamente com o uso capião extrajudicial, isso se ampliou muito, né? O que diz o artigo 216-A? Quando houver impugnação por algum desses notificados em relação ao uso capião extrajudicial. A Lei de Registros Públicos, né, por meio do artigo 216-A, determina que seja enviado ao juízo e encerrado o procedimento. Só que aqui existe uma distinção em relação à normatização, ao provimento 65/2007. Por quê? Porque tendo em vista, não é, a efetividade, né, dessa desjudicialização, dessa transferência de atribuições ao serviço extrajudicial, o CNJ entendeu que antes de se remeter ao juízo, o registro de imóveis ele deve tentar uma autocomposição, uma nova atribuição também, tá? Uma nova atribuição dos oficiais registradores. Então houve uma inovação aí do provimento 65, tá? Coloquei até umas exclamações aí. Ou seja, nós verificamos uma dissintonia, enquanto que a lei determina o envio ao juízo, a regulamentação diz, não, tudo bem, mas antes de remeter ao juízo, vamos tentar compor, tá? Essa inovação do provimento 65/2017. Que a ideia foi efetivamente interessante, tá? Para evitar o processo judicial. O problema que eu vejo, tá, é que essas novas atribuições que estão sendo oferidas ao oficial registrador, elas carecem de uma maior efetividade, no sentido de que o oficial registrador ele não tem poder de polícia, né? Então, vamos dizer que ele intime as partes para comparecer, para tentar compor as partes, né? E não aparece ninguém lá, o que ele vai fazer? Entendeu? Então, esse tipo de atividade exercida pelo Poder Judiciário, ela, quando você faz uma alteração para atribuição ao serviço extrajudicial, ela carece de efetividade. Por quê? Exatamente porque o oficial de registro, embora tenha fé pública, embora exerça uma função pública, em caráter privado, ele não tem poder de polícia. Então, eu sinto que talvez, não é, esse dispositivo aí do provimento, do artigo 18, careça de efetividade, né? Mas quem viver, verá. Com relação, então, à concomitância de ações judiciais e pedido de uso capião extrajudicial, a ideia é que, enquanto não proferida a decisão com trânsito em julgado, no âmbito judicial, é possível se realizar a uso capião administrativa ou extrajudicial, tá? É possível que seja analisado isso. O provimento 65/2017, ele acabou prevendo mais, não é, uma espécie de justificação administrativa que seria realizada perante o registrador de imóveis, tá? Onde pode ser produzida qualquer prova possível no nosso ordenamento, tá? No capítulo 12 do Código de Processo Civil, que também é uma situação inédita para o registro de imóveis, né? Os oficiais de registro de imóveis, eles terão que realmente verificar como que eles vão proceder a essa atividade de justificação administrativa, tá? Justificação administrativa essa que visa efetivamente demonstrar a natureza da posse. Ou seja,
Se o oficial registrador não se convencer da natureza, do tempo da posse, ele pode se aprofundar e produzir prova, tá? É uma novidade, tá? Uma novidade. Efetivamente, essa busca ativa de prova pelo oficial registrador, eu entendo que, de certa forma, acaba infirmando a sua imparcialidade. Mas, de qualquer sorte, não é? Está lá plasmado no parágrafo 15º do artigo 216-A. Muito bem. Dito isso, então, a gente pode partir para regularização fundiária, ok? Eu acho que, com relação ao uso capião administrativa, já deu para dar uma visão, assim, geral, tá? Que é o nosso objetivo, uma visão geral, recordando conceitos, né? E chamando atenção para pontos específicos. Com relação à regularização fundiária, hoje, ela é prevista pela Lei 13.465. Por que hoje, né? Porque essa nova normatização, ela veio em substituir integralmente a regularização fundiária prevista na Lei 11.977, tá? Se os senhores verificarem, toda aquela seção da Lei 11.977 dedicada à regularização fundiária foi substituída pela Lei 13.465, tá? Basicamente, trocando em miúdos, o que a Lei 13.465 fez? Ela acabou, em muitos pontos, facilitando, tornando mais simples o procedimento. Recebeu muitas críticas por isso. Porque, vejam, apenas para citar um exemplo, a Lei 11.977 previa como título a ser conferido, não é, aquele que tinha o seu imóvel regularizado, a legitimação de posse. Tá? Sendo que o domínio pleno apenas era conseguido após o período da uso capião. Tá? Que foi uma legislação anterior e que previa a uso capião administrativa anterior ao próprio Código Civil, que depois acabou tornando esse instituto mais abrangente. De qualquer sorte, não é? A Lei 11.977 apenas dispunha desse mecanismo, sendo que a Lei 13.465 criou um novo instituto, tá? Um novo instituto, que é o certificado de regularização fundiária, ou seja, por meio do certificado de regularização fundiária, é atribuído propriedade plena, independentemente do período de uso capião. E se, por um lado, facilitou em muito, não é, a vida daqueles que pretendem ter o seu imóvel regularizado, por outro lado, grande parte da doutrina, né, tem se insurgido contra esses mecanismos da Lei 13.465. Tá? Efetivamente, a legitimação fundiária, o certificado de regularização fundiária, são instrumentos que, segundo parte da doutrina, acabam vulnerando o direito de propriedade. Tá? Mas, sem dúvida, agilizam, eles tornam mais efetivos, tá? Todo o procedimento da regularização fundiária. Vamos, então, dar um ligeiro intervalo de 5 minutos?